Olá, turma, tudo bem? Você já me conhece, eu sou o seu professor Lucas Lemos, professor de língua portuguesa do Gran Cursos Online, aqui no nosso curso chamado Gramática para Passar. E neste bloco nós vamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos nos blocos anteriores. É isso mesmo, por isso, na tela, observe a primeira questão, é a questão de número 266 da banca VUNESP. Disse a questão. Assinale a alternativa em que o trecho entre colchetes substitui o destacado, independentemente do sentido e de acordo com a norma padrão de concordância. Então, é marcar aquele que substitui adequadamente. Esqueça sentido, tá? Vamos ver aqui, ó. Essa é a frase que mais tenho ouvido recentemente. Beleza, ó. Eu tenho ouvido. E ele quer trocar por... Esta é a frase que mais tem sido ouvido por mim. Não. Mais tem sido ouvido, não. Mais tem sido ouvida. Porque essa é a frase que mais tem sido ouvida por mim. Item A, item errado. B. Corriam a público para disponibilizar a íntegra daquilo que antes foi vinculado em partes. Tá, então, daquilo, ele quer mudar para das notícias que antes se veicularam. Bom, me parece que esta é a nossa resposta, é adequadíssima. Olha lá, das notícias, as quais, tá? As quais, notícias as quais antes se veicularam, né? As quais antes se veicularam. Então a letra B é a sua resposta. Eu vou conferir nas demais alternativas. Ó, nas últimas décadas, psicanalistas se debruçaram sobre as mudanças. Aí fazem algumas décadas? Não, fazem não, porque o verbo fazer indicando tempo decorrido. Então o correto é faz algumas décadas. Então item C, item errado, vamos ao item D. Que tipo de valores surgem dali? Turma, vamos lá. Que tipo de valores surgem dali? Nesta situação aqui, que tipo de valores são possíveis surgir? Não. São possíveis de surgir. Significando que o item também é um item errado. E pensamos estar pensando, mesmo quando estamos apenas terceirizando convicções. Mas ele falou aqui, ó, quando houverem apenas... Isso aqui é o verbo haver. E aí o verbo haver, você sabe que é aquele cara que faz o coração bater mais forte. Aqui na aula de concordância, você sabe muito bem que o coração vai ter que bater muito forte. Aí quando encontrar o haver, o se e o que, né? Esses carinhas aí são importantes para nós, o coração vai bater forte. Então aqui no caso é o que? É houve apenas convicções. Então, significando que esse item é o item errado. Realmente a resposta da questão 266 é a letra B. Vamos à questão 267. Diz assim, ó. Está inscrito em conformidade com as regras de concordância este livre comentário. Vamos ver qual que está escrito em conformidade, qual que está adequado. Vamos ver. Água encanada, televisão, aparelho de som. Nada disso, olha só. Nada disso. Retoma tudo aqui, ó. Água encanada, televisão, aparelho de som, concorda? Isso daqui é o que? Isso aqui é um aposto resumitivo. Isso eu te mostrei lá atrás, nas nossas regrinhas de concordância. Então, água encanada, televisão, aparelho de som, nada disso eram acessíveis? Não. Nada disso é singular, lembra? Era acessível. Então, item A, item errado, vamos ao item B. O hábito de subir ladeiras e pegar bondes andando foram adquiridos logo cedo. Mas peraí, o que foi adquirido logo cedo? O hábito. Esse hábito, tá? Ah, professor, mas tem um ezinho ali. Não, mas o e está marcando um paralelismo, ó. É o hábito de subir ladeiras
e o hábito de pegar bondes andando. Então, nesse caso, o hábito foram adquiridos coisa nenhuma. O hábito foi, fique atento, foi adquirido logo cedo, significando que esse item é um item errado. Eu preciso que você leia a questão com calma, tá? Ó, C. Posso dizer que fez parte do meu tempo de menino os morros e os bondes do Jaguaré. Pera aí. O que fez parte do meu tempo de menino? Aqui, ó. Os morros e os bondes, que é um sujeito composto. Professor, mas é composto e é posposto. Sim, mas o mais próximo é plural, ó. Os morros. Então não posso dizer fez parte. O certo seria colocar como? Professor, fizeram, né? Isso. Fizeram parte do meu tempo de menino. Esses morros e esses bondes fizeram parte do meu tempo de menino. Significando que a letra C é um item errado. Vamos ao próximo item, que é o item D. Quando eu tinha dores nos rins, as mãos de minha bisavó Júlia me serviam chá de carqueja. Né? Olha só, então quando eu tinha dores nos rins, beleza? Tem uma vírgula aí adequada, que é o deslocamento, né? Essas mãos me serviam. Me parece que esta é a nossa resposta adequada, concordância adequada. Ó. Quem é que serviam chá? As mãos da minha bisavó. Não era a bisavó que servia. Na verdade, as mãos dela é que me serviam. Então, a letra D, vou confirmar olhando agora a letra E. Quando se encontrava na rua, as pessoas tinham o costume de se saudar dizendo: ô Batuta, né? Realmente é o Batuta, né? Tá Batuta, por aí vai, né? Turma, quando se encontrava na rua, quem é que se encontrava na rua? As pessoas. Então, olha só um sujeito elíptico. Quando elas se encontravam, tá? Quando elas se encontravam na rua. Esse se aqui, ele é reflexivo, tá? É um pronome reflexivo recíproco, dando a entender que é um ao outro. Então, quando encontravam um ao outro, quando essas pessoas se encontravam na rua, tinham o costume de se saudar dizendo: ô Batuta. Vamos lá para a questão 268. Então, a 267, letra D de Deus. Vamos a 268. Assinale a alternativa em que a concordância das palavras está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então, vamos ver qual a alternativa adequada. Letra A. Fazem 49 anos que o homem foi à lua. Não. Faz, porque o verbo fazer de tempo decorrido, então é sempre singular. Faz 49. B. Ela ficou meio preocupada com a situação. Aqui já é uma questão de concordância nominal. Sempre que couber no lugar de meio a palavra um pouco, a expressão no caso, né? Um pouco, é porque eu usarei meio mesmo, tá? Então ela ficou um pouco preocupada. Isso está adequado. A letra B é a sua resposta. Fiquem tranquilos. Conversaremos a partir do próximo bloco sobre concordâncias. Concordâncias, claro, concordâncias nominais. Vamos confirmar, as demais alternativas precisam apresentar erro, tá? Então, letra C. Essas viagens acabaram ficando muito caras. Turma, na verdade, elas ficaram muito caras. Eu prefiro que você coloque elas ficaram muito caro. Caro, porque aí é um advérbio trabalhando aí com ficando. Acabaram ficando caro, tá? Então, advérbio, errado o item. Advérbio é classe gramatical invariável, tá? Olha só, D. 20% dos funcionários já foi embora. Lembrando que eu trabalhei com você essa questão aqui, ó. Que é numeral, lembra? 20% dos funcionários. Os dois estão no plural. Então, ó, já foi embora não. Já foram embora. E tem errado. E foram abastecidos. Peraí. Foram abastecidos há 2 horas as 3 aeronaves. Não. Foram abastecidas. Aqui, ó, concordância. Porque as 3 aeronaves foram abastecidas. Então, item errado, item E, item errado. A resposta da questão 268 é a sua letra B. Vamos para a questão
269. Lê as assertivas a seguir. 40%, 38,4% vivem com apenas meio salário mínimo, R$ 477 por mês. Olha só, quem é que vivem? Quem que vivem? Professor, 40%. E aí é o sujeito, concordância perfeita aí, ó, porque 40% vivem, adequado, com apenas meio. Por que, professor, que aqui é meio? Um cabe um pouco, ó, um pouco. Não, porque aqui salário é palavra masculina. Ah, verdade, professor. O salário, então é meio salário, metade do salário, tá? Esse meio aqui é um adjetivo. Vamos estudar isso depois. É um adjetivo. Então é meio salário. Isso aí está, ó, adequadíssimo. 2, ó, o verbo haver aí que faz o coração bater mais forte, tá certo? Haviam? Não. O certo é o quê? Havia pessoas que viviam com apenas meio salário mínimo por mês. Essa construção aqui, ó, está adequada? De jeito nenhum, né? Tá errado isso daí por conta do havia. Vamos lá. 3. Fazem muitos anos. Não, professor. Na verdade é faz muitos anos que houve, o verbo haver está adequado aí, ó, está adequado. Faz muitos anos, tá? Faz muitos anos que houve uma diminuição no número de pessoas que recebem até R$ 477. Bom, o errado ali é o verbo fazer. Legal, continue. Assinale a alternativa em que se aplica levando em consideração a concordância verbal. Então, qual a adequada, turma? A que está adequada aqui, ó, é apenas o tópico 1, né? Porque o 2 e o 3 estão errados e significou que a resposta é a letra A, apenas a alternativa 1 é que está correta. Vamos lá para 270. Assinale a alternativa que apresenta concordância nominal e verbal correta. Vamos ver. Foi colocada, aí você já fica esperto aqui em relação a esse foi, tá? Foi colocada à disposição dos torcedores 600 vagas da categoria Ouro Social. Turma, vamos lá. O que é que foi colocada à disposição dos torcedores? 600 vagas. Então, não é foi colocada, por favor, né? Na verdade, foram colocadas à disposição dos torcedores as 600 vagas. Então, 600 vagas foram colocadas. O item aí é um item que está o quê? Está errado. Vamos procurar a alternativa certa. B. A redução dos preços tiveram impacto... A redução dos preços tiveram? Não, tiveram não. A redução dos preços teve... A redução, ó. Redução. Teve impacto significativo na presença dos torcedores em campo. Errado. C. Segundo Bentes, são fundamentais a valorização e a presença do torcedor de seu clube. O que são fundamentais? Olha aqui, ó. Vou marcar aqui o verbo, no caso, o verbo ser, e fundamental, que é um predicativo. O que são fundamentais? Fique atento, ó. A valorização e a presença do torcedor de seu clube. Este sujeito aqui, eu quero que você perceba que é um sujeito composto. Isso significa que a construção está adequada? Adequadíssima. Agora, esse sujeito é composto e está o quê? Está posposto. Significando, ó, o verbo ser aqui é um verbo de ligação, fundamentais é um predicativo do sujeito. E significa para nós o quê? Significa que eu posso dizer assim, ó. Segundo Bentes, é fundamental a valorização. Por quê? Porque eu posso fazer a concordância com o elemento que está mais próximo. Mas ele queria que estivesse adequada. A letra C é a sua resposta perfeita. Vamos confirmar? Ó, o Paysandu e a Unama anunciaram. Tudo bem aí, ó? Anunciaram. Porque eles anunciaram. Então, concordância. Certo. Conjuntamente o projeto que beneficiaram torcedores. Não. Que beneficiaram, não. Projeto que beneficiou o torcedor, porque foi o projeto que beneficiou torcedores, concordando aí com o antecedente do que uma concordância que eu já mostrei para você aqui lá nas nossas 30 regras. Legal? Então vamos aí, letra D, item errado, vamos ao item E. Os R$50 cobrados, ó,
Lembrando que o numeral, quando ele está determinado, vai fazer a concordância no numeral, obrigatoriamente, hein? Os R$ 50 cobrados pelo Corinthians o colocam na terceira posição de bilheteria mais cara, tá? Então, item errado. Aqui é cara mesmo, porque é a bilheteria que é cara. É adjetivo de bilheteria. A bilheteria é cara. É diferente daquela questão, que foi a questão aqui, ó, letra C da 268, porque é caro, porque é advérbio ligado ao verbo ficando. Aí é advérbio. Aqui é advérbio. Aí o advérbio é classe gramatical invariável. Já aqui é adjetivo. Aí o adjetivo concorda, tá? O erro da questão está no coloca, que ele colocou singular e deveria ter apresentado um plural para você. 271. Assinale a alternativa em que a concordância das palavras está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Vamos ver qual é a adequada. 9 alunos foram encaminhados para conversar com o psicólogo da escola. Perfeito, essa é a sua resposta. Professor, pergunta, poderia colocar aqui, ó, conversarem? Poderia. As duas formas são adequadas, tá? Pode deixar ou no singular ou no plural, isso eu mostrei para você nessa situação. Então, adequado aí. Bom, vamos confirmar. Ela mesma conseguiu convencer os alunos de que era preciso mudar o comportamento. Bom, o erro da questão é só aquilo ali mesmo. Então, vamos lá, errado. C. Umas 10 psicólogas foram chamadas para ajudar, ou para ajudarem, se quiser, tanto faz, né? No atendimento das pessoas daquele bairro. Bom, item errado, vamos ao item D. A mãe do aluno parecia meio preocupada? Um pouco, não é? Então, parecia meio preocupada com o comportamento do filho em relação aos colegas da escola. Errado. E, já fazem mais de 2 anos? Não, já faz mais de 2 anos que aqueles alunos foram beneficiados com ajuda psicológica. Bom, item errado, resposta da questão 271 foi a letra A de amor. Vamos à questão 272. Assinale a alternativa correta quanto à concordância de acordo com a norma padrão. Então vamos ver qual a alternativa certa em relação à norma padrão. Bom, letra A. É preciso voltar a atenção para as disparidades regionais. Tá, aqui é adequadíssimo. Por quê? Porque voltar a atenção para as disparidades regionais é um sujeito do é. Chamamos até de sujeito oracional, porque voltar é verbo. Então, ó, sujeito oracional. Eu até comentei com você que quando o sujeito for um sujeito oracional, como é que fica esse verbo aqui? Sempre em terceira pessoa do singular, tá? Sempre terceira pessoa do singular. Legal. Aí, continue. Então, é preciso voltar a atenção para as disparidades regionais, as quais apontam graves distorções, ó, perfeita concordância, porque aí concordou com disparidades regionais, então, adequadíssimo, que apontam graves distorções na oferta de ensino público ao longo dos anos. Bom, a resposta me pareceu realmente que é a letra A. Eu vou confirmar olhando para as demais, ó, letra B. Não se pode falar simplesmente, olha aqui, ó. Não se pode falar simplesmente. Pode falar é uma locução verbal, tá? Cuidado pra você não falar que o poder é verbo auxiliar. Então, locução verbal é isso daí. Não se pode falar isso, ó. Que os alunos... E aí esse se aqui é uma PA. Ou seja, que os alunos de um estado são melhor que os de outro... Tá bom, vamos até o outro aqui, ó. Que os alunos de um estado são melhor. Já vi até o erro, né? Os alunos de um estado são melhores. Agora, o que eu tenho aqui é o seguinte: é uma oração que é subordinada, substantiva, subjetiva. Que eu posso chamar de quê? Eu sei que é subjetivo por causa do se aqui, que é PA, tá? Que transforma o objeto direto em sujeito. Ou vou chamar de quê? Apenas de sujeito oracional, se eu quiser. Legal, então. Item B errado por conta ali do melhor, né? Melhores, no caso. Sem que seja analisados os dados. Ó, e tem outro erro aqui, ó. Sem que sejam analisados os dados. Sem que os dados sejam analisados, né? Os dados estatísticos sejam analisados. Aí requer a concordância aqui com os dados estatísticos.
Item errado realmente. Letra C. É fundamental encontrar situações. Adequado. Por quê? Porque encontrar situações é o sujeito oracional. Então é fundamental encontrar situações que mostram a dificuldade. Legal? Situações que mostram a dificuldade ou que mostram? Situações que mostram. Concordando aqui com situações. Ó. São as situações que vão mostrar a dificuldade de muitos alunos para realizar, ou posso colocar realizarem, tá? Operações elementares, como identificar uma informação. Caberia aqui, sem problema nenhum, realizar. Então as duas formas são adequadas, mas o item está errado por conta do mostrar. Próxima, letra D. Fazem anos. Essa que você já sabe. Faz anos que a educação vivencia problemas em leitura, escrita e matemática. Os quais não, turma. Porque leitura, escrita e matemática, no caso, as quais, né? As quais. Porque são todos femininos, ó. Leitura, escrita e matemática. A leitura, a escrita e a matemática. Ah, verdade, professor. Então, as quais não foram vencidas ainda em vários estados, tá? É isso mesmo? Vamos só confirmar aqui se é isso mesmo. Peraí. Faz anos que a educação vivencia problemas. Não, turma. Na verdade, eu peço perdão a você. Aqui é os quais mesmo. Por quê, professor? Porque está retomando problemas. São problemas. Eu percebi isso depois que eu fiz a leitura completa, tá? Por isso que é importante fazer a leitura para você enxergar a interpretação. Então, vivencia problemas. Problemas em quem? Em leitura, escrita e matemática. Problemas, os quais não foram. Aí, no caso aqui, ó. Os quais não foram vencidos. Tá? Aí tem que fazer a concordância também. Então o item D, de qualquer forma, é um item errado, são dois erros. Vamos ao próximo, letra E. Tanto o aluno de um estado mais rico quanto o aluno de um estado mais pobre faz parte de um sistema de ensino que precisa ser melhorado. Tanto um quanto o outro, tá? Neste caso, tanto o aluno de um estado mais rico quanto o aluno de um estado mais pobre fazem, ou seja, eles fazem, tá? Fazem parte de um sistema de ensino o qual precisa, tá? Porque concorda com o sistema de ensino, o qual precisa ser melhorado. Então, o item A é a resposta da questão 272. Vamos para a questão 273, que disse assim: a concordância está correta em as aulas duravam 1h30. No caso das aulas que duravam, tá? Beleza. Assim como em, vamos ver qual acerta, hein? Todos estavam bastante desconfiantes? Não. Eu já falei sobre o bastante lá atrás, lá na aula de morfologia. Todos estavam bastante. Por que, professor, bastante? Porque isso aqui é advérbio nesse contexto. E aí, como é advérbio, é classe gramatical invariável. Então, item errado. B. Surgiu vários problemas. Surgiu vários problemas, não. Na verdade, surgiram vários problemas. Então, item errado. C. Haviam alguns funcionários? Não. Havia, no singular. Havia alguns funcionários com problemas financeiros. Havia, no singular. Próximo. Ela ficou meio decepcionada com a situação. Ela ficou um pouco decepcionada? Isso mesmo. Então, ficou um pouco decepcionada. Isso é um advérbio. Está adequado. Resposta, a letra D. E a letra E, é necessário a sua colaboração na limpeza? Não. É necessária a sua colaboração. Fiquem tranquilos, eu vou comentar mais sobre esta concordância. É o que eu já falei lá atrás, mas eu vou falar disso lá no momento em que começarmos a falar sobre concordância nominal. Então, que é o próximo bloco, né? Então, 273, item E, item errado, a resposta é a letra D de Deus. E vamos aí para fechar este bloco, a questão 274, em que ele pede a você aquela que há erro de concordância. E aí é interessante que falou de concordância nominal, que já é o nosso próximo assunto, né? Então vamos ver qual que apresenta erro de concordância nominal. Letra A. A fruta é boa para a saúde. Essa aqui é interessante por conta desse A aqui, ó. Então, a fruta é boa. Então, perfeito isso daqui. Agora, se eu tivesse colocado sem o A, dizendo assim, ó, só fruta mesmo. Fruta. Então aí eu direi como? Fruta é bom para a saúde. Né? Quando não tem a presença do artigo, aí eu tenho que fazer a concordância. Então, a fruta é boa ou fruta é bom. De qualquer forma, o item está certo, ele quer o item errado.
B. Seguem inclusas as notas fiscais. Perfeito, ó. As notas, que é o sujeito, essas notas, elas seguem inclusas. Adequadíssimo. C. A janela, meio aberta, quer dizer, um pouco aberta, ó. Um pouco aberta, significando que está adequado, janela um pouco aberta, deixava ver o interior do apartamento. Então essa janela deixava ver o interior do apartamento, adequado, certo? Vamos procurar a resposta, que ainda não achamos. D. É proibida a aproximação de mensageiros, olha só, é proibida a aproximação, adequado. E letra E, é proibido a aproximação. Uma outra forma aqui, já que tem a letra D perfeitíssima, vou fazer o seguinte, seria só eliminar esse A, já resolve o problema. É proibido aproximação de mensageiros. Então, se eu eliminar só o Azinho aí, eu já resolveria o meu problema nessa questão 274. Então, a resposta é a letra E, de escola, e de esperança. É a sua resposta para a questão 274. Bom, concluirei mais uma participação aqui, mais um bloco. Nós continuaremos no próximo bloco para falar sobre concordância nominal. Depois que falarmos sobre a concordância nominal, aí sim poderemos, na sequência, falar sobre regência nominal e reverbal, verbal e nominal, e depois crase, claramente, né? Então espero você no próximo bloco. Até já, um abraço do lucaslemos.pro.